Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Eu sou Carlos Merigo, esse é o Braincast número 350. Estou aqui hoje com Bia Fiorotto. Olá, Braincasters! Luiz Assuda. Opa, e aí? E temos nosso convidado super especial. Adoro quando a gente tem especialistas, né? Que a gente pode fazer perguntas que a gente não vai poder falar bobagem, vai ter alguém para nos corrigir. Estamos aqui com a Ailton Souza. E aí, Ailton? Bom, meu nome é Ailton Souza, também conhecido como Abu, e eu sou diretor da Microsoft para América Latina de Inteligência Artificial Aplicada. Então a gente vai falar bastante de um tema bem novo aí, aproveitar que tem bastante gente com tempo disponível para poder aprender novas coisas e super contente estar aqui com vocês. E aí, Ailton, você nesse momento não está no Brasil, certo? Não, eu fico baseado aqui na Flórida, onde está a nossa sede da Microsoft Regional para América Latina. Eu vim para cá há quase 10 anos, mas eu fico aqui na Flórida e no momento não estou podendo viajar, nem sair de casa, para falar a verdade, né? Exato, ninguém. Né? Muito bem, então estamos aqui reunidos hoje, como o Ailton já falou, para falar sobre inteligência artificial e como ela pode salvar a humanidade. A gente já fez vários braincasts aqui tratando do tema, e a Suda, inclusive, né, já esteve em vários falando de IA, como nosso especialista também da família B9 aqui. Mas antes, eu quero convidar você, amigo ouvinte que está em casa, preso nesse momento, e dizer que a nossa família B9 de podcasts vai continuar nativa aí, produzindo podcasts como sempre. Certo, Bia? Estamos todos remotamente pensando nas melhores ferramentas. Todos os nossos engenheiros de som estão trabalhando para oferecer o melhor conteúdo para você, ouvinte. Você já percebeu que o nosso áudio não é mais o mesmo, né? Algumas coisas mudaram, mas a gente continua gravando, é isso que importa, e vai ter podcast quase todo dia na rede B9 de podcast. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar no seu aplicativo preferido de podcasts. Teve inclusive Mupoca, né? Saindo hoje, Luiz Assuda. É verdade, tivemos um Mupoca sobre justamente esses dias de quarentena, atividades para você que é um privilegiado e pode ficar em casa, deve ficar em casa, como você pode distrair a sua cabeça. É um tema que provavelmente vai voltar muitas vezes, porque estamos aí num momento que a gente sabe que vai se alongar um pouquinho, né? Foi um primeiro programa e também para nós um primeiro teste aí de como gravar remoto, usando essas maravilhas de ferramentas da internet aí para poder prover podcasts para todo mundo. Muito bem. A Braincast Gourmet continua com as pessoas que estão presas em casa, continuam presas lá na Braincast também, onde elas recebem nosso conteúdo exclusivo, certo? E participam com a gente aqui do Braincast, às vezes palpitando, dando ideia para pautas. Você pode se tornar assinante do Braincast para fazer parte da Braincasteria na URL b9.com.br/cine, e lá você inclusive recebe áudio da Dona Norma, né? Isso que eu ia falar. Teve conteúdo exclusivo da Dona Norma semana passada, pra quem é assinante. Ela faz parte da Braincast, né? Quem não sabe, ela assinou. E essa semana vai ter mais um conteúdo exclusivo. Olha só. Ela tá Aí em sim. casa, né? Ela tá pistola em casa. Então, a quarentena faz da gente muito criativo, sabe? Entendo, super entendo. Então, é pra isso também. Aproveita que eu tô em casa, criando, e já assina a Braicasteria Gourmet pra ouvir as besteiras que a gente faz e fala. Muito bem. Quando falamos de inteligência artificial, muita gente ainda lembra daquele futuro distópico que aprendemos nos clássicos de cinema de Hollywood, com seus duelos entre máquinas e homens. Mas, diferente dos filmes futuristas, a verdade é que hoje a inteligência artificial já nos ajuda diariamente, trabalhando em tarefas como escolher o melhor caminho para o trabalho, sugerindo um conteúdo ou até mesmo nos lembrando de coisas que temos a fazer. A IA tem um enorme potencial para tornar nossa vida melhor, ajudando pessoas, empresas e organizações a serem mais produtivas. E claro, isso também traz uma série de responsabilidades diante do uso da tecnologia. Foi pensando nesse potencial que a Microsoft, que há alguns anos tem inserido inteligência artificial em todos os seus produtos e serviços, criou o AI for Good, ou IA para o bem. A ideia é democratizar o acesso à tecnologia e mostrar como podemos colocar a IA na linha de frente da luta por um futuro mais sustentável, acessível e saudável para o planeta, preservando nossa história e ajudando a sociedade.
Capacitar as pessoas para essa nova realidade com a inteligência artificial é o compromisso que a Microsoft encara com a criação da Academia, com conteúdos especializados de todos os níveis para ensinar mais sobre essa que é a grande tecnologia da nossa era. Para conhecer, é só você acessar o URL microsoft.com/AI. Vou colocar o link direitinho aí na descrição desse Braincast, mas você pode anotar, acessar agora microsoft.com/AI. Inteligência Artificial Microsoft, ampliando a engenhosidade humana com tecnologia inteligente. Então é isso, vamos lá, vamos pra pauta? Muito bem, gente, a gente já sabe que a inteligência artificial, ou a IA, ou se você estudou em Brighton, você fala AI. Ou se você viu aquele filme também, você fala AI. Ah, é verdade. O filme do Spielberg, é isso. Em inglês seria AI. AI, exato. Olha, isso é bom ter alguém, né, poliglota aqui para poder corrigir, dizer qual é a pronúncia correta. A gente sabe que a inteligência artificial obrigatoriamente vai mudar aí a nossa forma de viver e a gente vai discutir nesse programa se isso vai ser para melhor, né? E como a gente pode fazer para que realmente isso seja melhor. A gente também já falou em diversos braincasts passados, inclusive cobrindo um tema que a gente cobre diariamente lá no B9, no b9.com.br, que a inteligência artificial ela é gerada a partir das nossas ideias humanas, né? Ela é muito humana, tem todas as nossas benesses, mas também os nossos preconceitos dos seus criadores estão sempre sendo codificados na inteligência artificial e a gente vai discutir hoje como que a gente faz para a gente fazer isso da melhor maneira possível. Eu queria começar perguntando pro Ailton, é uma pergunta básica, né, de por que a inteligência artificial tá nesse momento pop já, né, a gente vê em tudo quanto é lugar, nos nossos celulares, nas nossas geladeiras, nos nossos dispositivos, a gente transformou a inteligência artificial, inclusive, num termo de marketing, né, a gente já coloca em qualquer lugar, mesmo que seja só um relógio, a gente fala que tem inteligência artificial, então é realmente um tema pop, assim, ele já virou mainstream, já todo mundo já ouviu falar de alguma maneira, ou já teve acesso, ou tem algum dispositivo em casa com inteligência artificial funcionando. Queria que você contasse pra gente, Ailton, como que a gente chegou, se a gente realmente já tá nesse momento de ter transformado a IA em algo pop, né? É super importante essa questão, porque, como você falou, virou uma palavra do dia a dia, né? Apesar de ser um conceito que não é novo, é um conceito de inteligência artificial, é um ramo de pesquisa da ciência da computação que tem quase 60 anos, eu diria, talvez até mais. A grande questão agora, no momento que a gente tá vivendo, é o fato que a gente tem uma massa de dados crescente, tudo que a gente gera de dados através do celular, fotos que a gente tira, navegação, aplicações, enfim, tem um monte de dados que são gerados hoje em dia de uma forma exponencial, métodos ou algoritmos para poder, enfim, achar, por exemplo, correlações nessa massa de dados, então problemas estatísticos efetivamente, mas uma terceira coisa que, conectada a essas duas, ou seja, conectada a algoritmos e dados disponíveis, tem uma terceira questão que é mais recente e que permitiu que a inteligência artificial fosse realidade, que é capacidade de computação praticamente infinita, porque hoje em dia a gente tem não só celulares que têm mais capacidade de processamento do que muitas máquinas gigantescas do passado, a gente leva na mão mais poder de computação do que todas as gerações anteriores somadas, na verdade. Se a gente pensar não só no quanto a capacidade de processamento, de computação cresceu, mas também no poder da nuvem, que hoje em dia qualquer pessoa, qualquer empresa de qualquer tamanho pode ter acesso à capacidade de processamento na nuvem, por exemplo, sem precisar ter um monte de máquinas, um monte de servidores dentro de casa. Então, quando essas três coisas viraram realidade, foi possível começar a explorar cada vez mais a teoria e a prática da inteligência artificial. Então, acho que essa convergência desses três fatores é uma coisa que permitiu a gente viver essa realidade de hoje em dia. Quando a gente fala de algoritmo, de poder de computação, essas coisas parecem uma coisa muito complicada, mas é uma coisa que, como você falou, já é parte do nosso dia a dia. Então, pra gente até desmistificar um pouquinho a inteligência artificial, eu costumo convidar as pessoas a fazer um exercício comigo, que é o seguinte: Carlos, Bia e Assuda, vocês lembram o dia que vocês aprenderam a andar de bicicleta? E pode falar, não tem problema se algum de vocês não sabe andar de bicicleta, tá? Eu não sei andar de bicicleta, isso foi gatilho pra mim. Eu lembro bem. Eu também. Bia, assim que todo mundo puder sair de casa, Bia, a gente conversa sobre como é que a gente pode usar a inteligência artificial para melhorar a sua experiência com a bicicleta, né? Mas Bacana, obrigada. eu convido as pessoas a lembrar desse aprendizado de andar de bicicleta. Por quê? Queria que vocês comparassem agora com dois cenários que eu vou propor, de como é que vocês aprendem a andar de bicicleta. E Bia, observa outros exemplos que você poder participar também.
E a Bia fica de fora dessa, mas a gente te chama já, tá? Desenha aqui pro tio. Antes de falar de IA, a gente tem que ter uma experiência inclusiva, por favor, né? Então, Muito bem. por que eu dou esse exemplo da bicicleta? Porque imagina o cenário número 1 de como é que uma pessoa aprende a andar de bicicleta. O pai vira e fala: meu filho, a força é igual a massa versus a aceleração. Então, considerando que você tem talvez 6, 7, 10 anos de idade, 20, 30, enfim. Ele fala assim: olha, considerando o seu peso, vamos dizer entre 40, 60, 70 quilos, o peso que for, não importa a idade. Considerando essa questão, o seu centro de gravidade vai ter que estar mais ou menos aqui, então deixa eu fazer um cálculo aqui pra você de qual que é a velocidade mínima, que deve ser mais ou menos uns 4 km por hora pra você poder manter o eixo, o centro de gravidade. Então, esse é o cenário número 1 de alguém ensinando o filho a andar de bicicleta. Cenário número 2, como aconteceu comigo, por exemplo. Subi na minha bicicleta nova, e meu pai, minha mãe e tal, me colocaram em cima da bicicleta: vai, meu filho! E me empurraram. E aí eu me equilibrei durante alguns segundos, caí, chorei, montei na bicicleta de novo. Segunda, terceira vez já consegui andar um pouco melhor e todo ralado. Então a minha pergunta é: vocês aprenderam a andar de bicicleta do cenário número 1, com equações e tal, ou no cenário número 2? Não, foi número 2. Isso, na marra. Que bom, fico muito feliz. Não, você vira para uma série de exemplos, Bia. Você pode aplicar isso para cozinha, por exemplo. Exatamente. Aprender a cozinhar é uma série de erros até você acertar aquele bife Wellington, entendeu? Porra! Ó, Não, eu achei muito bom, porque o Beef Wellington é muito difícil. Eu só acertei o ponto. E Assuda, olha, depois a gente precisa conversar sobre Beef Wellington, porque olha. Não, eu entendo. olha que coisa interessante você acabou de falar, Bia, o poder e a capacidade humana. Por que eu falo da questão da bicicleta? Porque basicamente quando a gente fala em inteligência artificial, a gente tá falando de poder ensinar para uma máquina, não como a gente fez até hoje, quando a gente programa, por exemplo, código e coisa assim, que seria ensinar a andar de bicicleta da forma número 1. Isso é programação hoje em dia. É assim que a gente ensina as máquinas a fazerem coisas divertidas. Só que a gente tem a possibilidade hoje em dia de fazer uma forma diferente, exatamente como o cenário 2, como a gente aprende como humano, por exemplo, andar de bicicleta. Então a gente pode mostrar para a máquina: olha, aqui estão dados, por exemplo, de um pulmão saudável e um pulmão que potencialmente tem a doença tal. Então, por semelhança e por correlação, você consegue ensinar a máquina a realmente aprender com um padrão sem precisar de codificação tão complicada. Essa é a visão de inteligência artificial. Então, muda completamente a forma de a gente interagir com as máquinas, né? E aí que vem as oportunidades da gente usar isso para coisas positivas. Eu acho que a própria crise agora de saúde com a pandemia é um dos exemplos, onde a gente pode usar uma massa de dados gigantesca, esse poder da inteligência artificial em uma série de áreas, mas tem muitos outros cenários que a gente usa até no dia a dia. Quando eu pergunto para as pessoas se você já usou inteligência artificial hoje, a pessoa olha para minha cara achando que eu sou o Terminator, o Blade Runner, alguma coisa assim. É a cara que minha mãe olha pra mim quando eu uso, sei lá, o FaceTime, sabe? Eu gostei. A gente precisa perder um pouco aquela imagem que criaram pra gente no cinema nas décadas passadas, né? Que não é a correta. Então tem uma série de oportunidades que a gente vê, que a gente consegue explorar agora e muitas mais pro futuro. Mas é uma coisa real porque a gente todo dia usa alguma coisa de inteligência artificial. Seja na navegação, pra escolher filme, especialmente agora que tá todo mundo em casa à noite fazendo streaming. Até a novela parece que parou aí, então eu tô bem chateado. Então... Isso. Mas me explica como se eu tivesse 6 anos, que é uma coisa que a gente fala muito aqui no B9. Por que a inteligência artificial pode aprender dessa maneira do cenário número 2? Por que ela é tão diferente a ponto de aprender com observação e tentativa e erro e a gente ensina ela desse jeito mais humano? Essa é uma excelente questão, por quê? Porque no final das contas, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente tem a impressão de que é uma coisa super complicada. Mas no fundo, é só uma abstração, uma forma simplificada de expor uma série de elementos que estão por trás disso, até matemáticos. Então vamos imaginar, por exemplo, a questão de correlação. Vamos imaginar casos de identificar fraude. Quantas vezes o seu banco, por exemplo, bloqueia o seu cartão, te manda um aviso dizendo: olha, tem um comportamento suspeito aqui na sua conta ou no seu cartão. Como é que ele faz isso? Observando o seu comportamento passado, ele consegue estabelecer correlação do que é o normal versus o que é uma anomalia. Então, no final das contas, quando a gente fala em inteligência artificial, esses métodos estatísticos, essa capacidade de comparação que a gente está falando, é como se a gente tivesse empacotado isso de várias maneiras simplificadas para que qualquer pessoa possa usar pré-treinado ou para treinar a máquina para fazer outras coisas. Então, no final das contas, a gente está falando de capacidades de software, ou que muitas vezes acabam sendo incorporadas na máquina mesmo, no hardware, quando são pré-treinadas e coisas desse tipo. É um termo amplo para poder definir essas capacidades, mas não tem que ser um bicho de 7 cabeças, até pelas possibilidades e oportunidades que a gente está falando de resolver grandes problemas, né? Mas aí, por que você acha que a gente tem muito essa tendência de pensar no cenário pós-apocalíptico, catastrófico,
diante do poder da máquina, né? Como a gente tem visto, né? Uma coisa que você falou que já nem é de hoje, né? Já no próprio cinema, na cultura pop, já trata as máquinas como um dia elas vão ser inteligentes e vão ser independentes e sempre vai pro caminho de nós somos o inimigo da inteligência artificial e a gente adora, né, imaginar esses cenários catastróficos aí. Por que você acha que a gente tem essa tendência de imaginar isso e não olhar... É óbvio que a gente também fala bastante de como ela facilita no dia a dia e como ajuda, mas a gente gosta, né? Parece que a gente tem esse prazer de imaginar esses cenários onde a inteligência artificial acaba dominando a humanidade, né? A natureza do ser humano é a gente ter medo do desconhecido. Essa é a grande verdade. Digamos que não ajudou muito também a versão hollywoodiana, que bateu tanto na tecla de inteligência artificial. A Bia lembrou um filme que é triste pra caramba, por exemplo, e tem outros mais violentos em cima do mesmo tema, né? Gente, é horrível. Eu quase comecei a chorar só de lembrar que eu vi esse filme. Eu assisti esse filme criança. Então, a gente foi treinado, vamos dizer assim, a gente foi doutrinado, assim, pelo cinema, pela ficção, mas acho que são preocupações muito importantes porque, no final das contas, de tempos em tempos, tem uma evolução tecnológica que transforma tudo. Sociedade, negócio, a vida da gente e tal. A própria energia elétrica. A gente, hoje em dia, toma energia elétrica como uma coisa normal, mas é uma evolução tecnológica enorme, né? Os meus bisavós, que eu tive a oportunidade de conhecer, eles falavam, por exemplo, de fotografia, que as pessoas não gostavam que tiravam fotografia porque achavam que roubava a alma. O desconhecido é uma coisa que pode ser assustadora, né? Então, todas as evoluções tecnológicas têm potencial muito grande. E se pensar desde a máquina a vapor, da própria internet, a inteligência artificial é uma dessas etapas de evolução tecnológica, mas que representa realmente uma revolução importante. Eu acho que é super importante, como a gente fala até do princípio Homem-Aranha, né? Grande poder requer grande responsabilidade. Então é super importante que a gente seja consciente das oportunidades, mas também que a gente use essas capacidades tecnológicas, não só a inteligência artificial, mas virtualmente qualquer coisa, que a gente consiga usar de forma responsável e definir realmente alguns padrões, alguns pilares fundamentais para poder usar isso de forma positiva. Por exemplo, na área médica, a gente falou agora do Covid-19, do coronavírus, essa pandemia, mas tem uma série de usos existentes também de inteligência artificial, por exemplo, na parte de visão computacional. Então, de poder ver um exame, um raio-x, poder formar conclusões e poder identificar anomalias ou potenciais doenças, por exemplo. Então, se perguntar para uma pessoa que conseguiu ter diagnóstico mais rápido, porque uma tecnologia permite que ela tivesse um diagnóstico mais rápido, esse é o tipo de impacto positivo que a gente consegue ter, porque tem impacto positivo na vida das pessoas. Essa é a parte que requer realmente grande responsabilidade para a gente poder tomar decisões importantes sobre como é que a gente quer usar essas tecnologias, né? No caso agora dessa pandemia do coronavírus, você chegou a ver alguma coisa de como que a inteligência artificial pode ajudar a prever próximas pandemias? Eu sei que o Yasuda viu, você até compartilhou, né, um texto hoje. O que dizia? Esse texto, ele batia, na verdade, em uma tecla que era o seguinte: ele questionava um pouco a fé que nós temos na inteligência artificial. A gente leva, né, em consideração que, apesar de ir aprendendo com os erros, ela vai chegar às melhores conclusões. E, além disso, a gente alardeia, né, que a inteligência artificial chegou a conclusões, por exemplo, ter previsto essa pandemia quando ela estava muito no começo, lá na China, entre outros. Várias empresas emitiram, né, seus press releases com esse tipo de informação. E o que ele questiona é que, para esse caso em específico, até da Covid-19, cientistas de dados, em posse dos mesmos dados, chegaram à mesma conclusão. E aí ele também faz alguns questionamentos sobre a questão do que você faz com a informação que daqui 2 dias, por exemplo, um determinado país vai estar mais ou menos exposto a uma pandemia, né? Então, é um texto para questionar um pouquinho qual é o poder efetivo de nós termos uma inteligência artificial trabalhando para este fim. E eu expando um pouco isso, levando isso para algumas outras coisas, porque é muito legal o que se pode fazer em área médica diante de um diagnóstico. Você tem lá uma série de exames de um determinado paciente e fruto, né, de acordo com o histórico que a computação consegue calcular de todos os outros casos que já houveram de outras doenças, você consegue dar um diagnóstico muito mais preciso. Isso é muito bacana. Mas quando isso começa a vazar para outras esferas do conhecimento humano, por exemplo, análise de crédito, por exemplo, análise de risco de seguros, entre outras, é que a gente realmente tem que estabelecer
marcos ou discussões sobre o quanto nós vamos permitir, né, que de fato as conclusões sejam tomadas por isso, porque elas de qualquer maneira vão ter algum tipo de viés. E você tocou num ponto super importante. Então, assim, AI, ou inteligência artificial, é uma bala de prata. Mas mais importante do que isso, que você comentou que é extremamente válido e é uma coisa que está alinhada com ações que a gente tem que tomar e que a gente tem tomado no dia a dia, né? É que por mais útil e fascinante que seja a questão de inteligência artificial, a gente também tem que ser realista quanto aos desafios que ela vai trazer. Tem que ter um olhar crítico para poder se dar o luxo de olhar para esse futuro. Não são desafios, vamos dizer assim, computacionais. Como a inteligência artificial, em geral, se treina por conhecimento passado, imagina se durante o processo de contratação, você, para poder buscar os melhores candidatos para poder assumir um posto, você conclui que o candidato é XYZ, por conta dos padrões passados de contratação. Só que imagina que no passado os padrões de contratação talvez não tenham sido inclusivos, do ponto de vista cultural, étnico, gênero, ou outras questões que sejam importantes. Então, é muito importante que o uso responsável da inteligência artificial seja considerado e que a gente também tome os cuidados importantes para que, eventualmente, um prejuízo passado ou uma limitação dos dados não afete, por exemplo, os serviços que têm consequências, como você está falando, crédito e outras coisas, né? Então, é muito importante a gente adotar também procedimentos de segurança rigorosos, né? Quando tem, por exemplo, cenários de uso delicado. A Microsoft, por exemplo, começou a trabalhar com vários players no mercado para desenvolver princípios éticos e princípios de uso responsável de inteligência artificial que são públicos hoje, são compartilhados com a indústria, com as pessoas, com governos e tudo mais. No final das contas, a postura é que o uso de tecnologia, em especial, nesse caso de inteligência artificial, ele tem que ser guiado por uma abordagem ética. É muito importante ter, por exemplo, confiabilidade e proteção, não deixar que a complexidade da tecnologia alimente o temor de que as coisas possam funcionar mal diante de uma situação inesperada, ou causar danos às pessoas, né? Então é muito importante criar esses tipos de procedimentos e até ser responsável com a questão de testes antes de lançar algum sistema que tenha impacto. Enfim, a confiança, no final das contas, que a gente vai ter na tecnologia e na inteligência artificial, ela vai ter que ser operada no final das contas, pensando na confiabilidade, na segurança, na consistência, sobre diferentes condições, para que a gente não tenha dúvida sobre os processos ou sobre as considerações éticas que estão envolvidas ali. Então, transparência, privacidade, transparência algorítmica, aquela coisa de o sistema me mandou fazer tal coisa, né? Não funciona assim. Você tem que poder ver qual foi o caminho até formar a conclusão de que aquele empréstimo era bom ou ruim. Ou quando você está assistindo filme via streaming, se você gostou de tal coisa, você deve gostar de tal coisa. Essa transparência de por que ele acha que eu vou gostar disso daqui? Bom, porque você viu tal coisa. Então, esse tipo de transparência em vários níveis são considerações de uso responsável de inteligência artificial para que a gente não caia nas armadilhas de um futuro distópico, né? E que a gente possa usar o melhor potencial da tecnologia e da inteligência artificial para um impacto positivo, para que as pessoas possam realizar mais coisas, fazer mais coisas, assim como as empresas fazem mais coisas, né? Eu acho que, como toda tecnologia, a gente começou a fazer... a inteligência artificial começou com as pessoas fazendo, né? Tá fazendo, tá desenvolvendo, vai sendo testado. Se leva um tempo para se começar a pensar no impacto, né, dessas coisas e das consequências que isso acaba gerando, né? Tudo que eu tenho lido sobre a ética na inteligência artificial, né, e sobre como que a gente usa a tecnologia pro bem, né, isso sempre volta pro lado das pessoas que estão produzindo, estão codificando esse futuro, né? A inteligência artificial vai ser a nossa inteligência de hoje, né? Quais medidas, assim, você acha que a gente pode tomar em relação atualmente pra gente criar esse futuro realmente promissor pra inteligência artificial? Você acha que, por exemplo, a diversidade nas equipes e das pessoas que estão trabalhando com isso, você acha que isso interfere diretamente nessa criação? Ou como, sei lá, como que a gente pode ficar de olho nisso para poder realmente produzir esse futuro da melhor maneira possível? Eu acho que você levantou um ponto importante sobre a diversidade das equipes, dos times, mas eu quero crer